começando mais um Briefcast, o podcast da publicidade da PUC Minas Poços de Caldas. Boa tarde, galera! Começa agora mais um Briefcast. Eu sou o Rafael Zani, monitor de áudio pelo Labcom, e hoje vamos falar um pouquinho sobre carreira acadêmica. Como é esta área, as pesquisas desenvolvidas e os campos de trabalho dentro da comunicação. Convidamos o professor Conrado Mendes e a pesquisadora Cíntia Maria. A Cíntia é formada em Comunicação Integrada pela PUC Minas. Já foi técnica de áudio aqui no Labcom até o ano passado e hoje ela cursa mestrado em Imagem e Som pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. O professor Conrado possui formação em jornalismo pela UFMG, mestrado em linguística pela UFMG, doutorado em semiótica e linguística pela USP e hoje ele é professor nas disciplinas de Comunicação e Contemporaneidade, Estética e Comunicação, Teorias da Imagem e também coordenador do NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Comunicação pelo curso de Publicidade e Propaganda na PUC Minas, aqui no campus de Poços de Caldas. Sejam bem-vindos! Muito obrigado. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria dividir esse espaço aqui com a Cíntia e com o Rafael. Prazer, então, estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouco sobre carreira acadêmica. Vamos ver o que a gente tem para contribuir aí. Beleza, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o que significa seguir a carreira acadêmica dentro da área de comunicação, dentro da área de publicidade. O que seriam essas pesquisas desenvolvidas dentro da área da comunicação? Bom, eu vou falar um pouquinho então da minha trajetória. Eu sou formado em comunicação com habilitação em jornalismo. Né? Quando eu fiz a faculdade, né, era comunicação e num dado momento do curso você optava, né, por jornalismo, publicidade, relações públicas e ainda tinha rádio e TV. Acho que depois tiraram essa habilitação. E, bom, desde o começo da faculdade eu já entrei pensando em fazer jornalismo, só que durante a graduação eu sempre pensei assim, bom, agora eu preciso encontrar a parte do jornalismo que mais tem a ver comigo, né? Então, jornalismo de TV, jornalismo especializado, né? Enfim, a parte que eu ainda não sabia que era a minha praia, né, era a pesquisa, né? Bom, no final da graduação, eu fazendo o TCC, eu já linkei num projeto de mestrado e eu fiz minha graduação na UFMG e na UFMG tem uma coisa que é a formação complementar. Então, eu tive que fazer muitas disciplinas em outro curso para me dar, no caso de quem faz comunicação, né? Então, eu fiz muitas disciplinas na faculdade de letras, especificamente na área de linguística. E aí eu pensei, quer dizer, a comunicação, como ela é uma área transdisciplinar, interdisciplinar, né? Pensar aí, né, um objeto da comunicação a priori, né, que eu estudei na minha dissertação de mestrado, na minha pesquisa de mestrado, o Jornal Nacional, a partir de referências, né, da comunicação e da linguística. Especificamente, eu trabalhei com a semiótica de linha francesa para estudar aí os processos de significação desse noticiário da TV Globo. E durante o meu mestrado, eu analisei uma semana do Jornal Nacional, né? Independente de tema, independente de qualquer coisa, para eu tentar perceber talvez uma regularidade, né? Então, como que o jornal se estrutura, né? Em termos temáticos, etc. e tal. No doutorado, por sua vez, né? Eu pensei, bom, agora eu preciso aprofundar. Talvez eu escolhendo, né? Fazendo um estudo de caso, talvez eu consiga
resultados interessantes. E aí, quando eu estava terminando o mestrado, estava no auge a história do caso Isabela Nardoni, a menina que tinha sido jogada da janela. Eu estudei os 3 primeiros meses aí do noticiário do Jornal Nacional, especificamente das partes que tratavam desse caso. E a pergunta que eu fiz de forma específica foi, né, por que um caso desse, né, durou tanto tempo nos meios de comunicação, permaneceu aí nos holofotes da mídia por tanto tempo, e as pessoas, né, mantendo aí um índice de atenção elevado do público telespectador. Então, fazendo uso aí, mais uma vez da semiótica de linha francesa, nós chegamos a algumas conclusões a esse respeito aí, né? Quer dizer, nós chamamos, né, o caso, né, Nardoni, ele se enquadra numa categoria do jornalismo que é chamada de fait divers, né, que vem do francês fato diverso, diferente. Então, tudo aquilo que quebra uma regra, um paradigma. Então, a história do homem que mordeu o cachorro, né? Então, você tem um rompimento aí de uma coisa que, de certa forma, é padrão, né? Estabelecido. Então, a gente não espera que um pai vai matar a própria filha, né? Então, isso vai contra, né, uma série de regras sociais, morais, né, éticas, que foram infringidas, né? E os motivos, né, para além dessa infração aí, dessas regras, né, como que isso se relaciona com a sociedade, né, e por que isso chama tanta atenção, né? Por vários motivos aí, esse caso ficou tão... chocou tanto a opinião pública. No mestrado eu trabalhei com o Jornal Nacional sem definir tema, e no doutorado eu trabalhei com o Jornal Nacional definindo aí essa temática desse caso. Bom, contando um pouquinho da minha experiência, eu sou formada em comunicação integrada, que também separa a comunicação em 3 áreas, que é o jornalismo, a publicidade e relações públicas. E o meu primeiro contato com pesquisa também foi na graduação. Ao final do curso, a exemplo do que acontece aqui no curso de publicidade, a gente tem que apresentar um trabalho de conclusão final, e o meu trabalho, ele mesclou um pouco a pesquisa teórica com a empírica, porque eu trabalhei documentário, a retomada brasileira do documentário a partir da década de 90, e ao final a gente produziu um mini documentário, e aí foi uma experiência bacana de relacionar a prática com a teoria. Então, essa minha primeira experiência em pesquisa foi muito proveitosa. Eu costumo brincar que às vezes as pessoas sofrem, né, quando estão pesquisando, assim, porque em início é tudo muito novo, em termos de linguagem, em termos de referências teóricas. Mas para mim foi um processo muito natural, porque eu tive um orientador muito tranquilo, assim, embora muito exigente, muito tranquilo. E aí, quando eu terminei a minha graduação, eu parti para o mercado, eu fui trabalhar em jornal, e aí depois eu tive a experiência aqui como técnica em audiovisual, mas sempre tive a vontade de voltar à academia para aprofundar os estudos, e a área de audiovisual sempre me interessou muito. Então, quando eu fiz 2 anos e meio trabalhando aqui na PUC, eu senti uma necessidade de voltar aos estudos. Então, num semestre antes que começavam os processos seletivos, eu me inscrevi como aluna especial no curso de imagem e som da UFSCar. E aí, o aluno especial é aquele que cursa a disciplina, tem a possibilidade de conhecer o programa, os professores, mas sem ter participado do processo seletivo. Então, essa primeira experiência me fez conhecer uma linha de pesquisa de narrativa audiovisual, que foi onde eu tive maior interesse, e, posteriormente, foi onde eu optei por fazer o meu mestrado. Atualmente, eu sou pesquisadora do programa de pós-graduação em imagem e som da UFSCar. A área de concentração é imagem e som,
E a linha de pesquisa é narrativa audiovisual com ênfase, né, em ficção seriada televisiva. Então, assim, foi um recorte bem específico dentro do que eu queria. Então, eu vejo que foi uma área que atendia as minhas expectativas em relação à linguagem, em relação aos estudos ali feitos. Na verdade, o meu tema é produção de fãs e o meu objeto de pesquisa é um podcast. E aí eu estou super feliz de estar aqui, porque é uma linguagem que eu gosto bastante. É um podcast produzido por fãs do maior portal brasileiro da série Game of Thrones. E aí eu faço uma análise desse conteúdo gerado no podcast. E aí, claro, a questão da produção de fãs dentro da comunicação atual, ela está inserida na questão da cultura participativa, na qual os consumidores eles não são passivos, eles produzem, eles estão antenados, e isso, claro, influencia a relação de produção e consumo que existe, o que afeta diretamente, por exemplo, na publicidade, na maneira como a gente fisga ou chama a atenção do consumidor. No campo da comunicação, as pesquisas elas são bem relacionadas com a questão do comportamento, né? Isso pode colaborar para entender como que o comportamento do público, né? Essas pesquisas, elas ficam fechadas dentro de universidades, como é que é a relação desse trabalho com o mercado, com essa carreira acadêmica que a pessoa se dedica a estudar e pesquisar sobre diversos temas, ou seguir uma linha de pensamento, uma vertente aí de raciocínio dentro da comunicação? Dentro de pesquisa, acho que o ponto-chave central são as perguntas que você faz. Então, como o campo de comunicação é um campo muito amplo, claro que ele pode contemplar várias áreas específicas. Então, o Conrado estudou jornalismo e ali a mídia específica de telejornal. No meu caso, eu estudei audiovisual na área mais de produção ficcional seriada. Então, depende da pergunta que você faz. E essas perguntas, ao contrário do que as pessoas imaginam, elas não são... não precisam ser elaboradas no sentido de que você não precisa inventar a roda novamente. Você parte do pressuposto de que são perguntas simples, que precisam ser bem fundamentadas para que você chegue a respostas. Mas mais importante do que você ter as respostas é você saber fazer as perguntas. Então, por exemplo, quando você pergunta a respeito da relação entre pesquisa e mercado, claro que eu tenho que ter um embasamento teórico, mas no meu caso, por exemplo, voltado sempre a objetos empíricos, ao mercado. Achei interessante isso que você falou, Cíntia. Eu costumo dizer, às vezes, para os meus alunos, eu dou aula num programa de mestrado também, e eu falo o seguinte, eu falo assim, olha, o núcleo duro de qualquer pesquisa é o problema. Se não existe problema, você não tem pesquisa. Né? Então, a pesquisa, ela visa, né, a preencher uma lacuna de conhecimento. Ou seja, não se sabe algo sobre alguma coisa. Então, a pesquisa se justifica em virtude disso. Né? Então, é isso. Né? Então, é preciso então, que a pergunta seja bem fundamentada. É preciso, né, que o pesquisador... tenha feito, né, uma pesquisa anterior para saber, né, sobre aquele tema que ele pretende estudar, né, justamente como a Cíntia falou, para não querer inventar a roda, né? Então, uma série de coisas, né? Agora, eu queria saber uma coisa da Cíntia, como que surgiu o interesse de você estudar o podcast sobre Game of Thrones? Então, é curioso porque... Em princípio, quando eu fui fazer essa disciplina como aluna especial, eu estava de uma maneira muito aberta, querendo ver o que estava sendo discutido de mais atual dentro da academia. E aí a disciplina que eu fiz era sobre televisão transmídia e tinha essa linha voltada para produção de fãs. E para mim foi muito interessante, principalmente porque pessoalmente eu não sou fã de nada. Então, entender esse objeto de uma maneira de fora, para mim, está sendo muito interessante porque é uma nova perspectiva para mim.
E aí eu cheguei à produção de fãs, e aí eu tinha que escolher um objeto. Inicialmente eu escolhi Game of Thrones, e aí eu fui chegando ao recorte desse portal brasileiro, que é o maior portal produzido por fãs. E ainda assim, era um recorte muito grande, porque era um portal que tinha um conteúdo muito grande ali dentro. E aí, curiosamente, eu tinha que fazer um recorte dentro daquele conteúdo e eu não estava enxergando uma solução para aquilo. E o tempo todo, eu tenho muito hábito de ouvir podcast, eu escuto vários podcasts, e eu, né, trabalhei aqui, eu tenho essa familiaridade com a linguagem do podcast, e eu não enxergava que eu gostava disso. Até que um dia meu orientador fez o ultimato e falou: Cíntia, faz uma lista de tudo que você gosta e relaciona com o que tem lá no site, e aí você vai fazer o recorte da sua pesquisa. E aí o meu primeiro tópico foi podcast. Por que não? Tava tão claro, tava na minha frente e eu não conseguia enxergar. Quer dizer, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, que às vezes as respostas, ou pelo menos o recorte tá ali na nossa frente, a gente não enxerga, né? Basicamente, esse processo, então, ele... A partir dessa curiosidade, você vai descobrindo peças-chave ali para montar, né, as respostas, possíveis respostas dessa sua dúvida, assim, né? Sim, e a minha pesquisa ainda está em andamento, mas eu vejo que quanto mais específico, melhor recortado você tem o seu objeto, mais claros ficam os caminhos que você vai percorrer para chegar às suas respostas. Mas, claro, não existe uma fórmula fechada, né? Cada pesquisa, ela se constrói ao meio durante a sua trajetória. Pesquisa, né? Então, assim, faz 1 ano de pesquisa, e para eu chegar a esse objeto, eu percorri caminhos que possivelmente não vão entrar no meu texto, mas que foram necessários para chegar até aqui. Ou seja, até remetendo a um termo que o Conrado usou ali no começo, falando do caso Nardoni, é um trabalho de detetive mesmo. Uma dúvida leva a outra até que você acha um caminho reverso, né? Você vai respondendo de volta até chegar na resposta maior, vamos dizer assim. Sim. Uma característica de todo pesquisador é ser curioso, né? Então, você lançar novos olhares acerca de objetos que já são conhecidos. Então, quando você tem um objeto, você cerca ele de várias maneiras para você lançar novos olhares a partir daquele objeto. Então, claro, revisitar autores, você fazer uma referência do que já foi dito sobre ele é importante, justamente no sentido de você somar um olhar, mas claro, sem perder de vista o que já foi estudado sobre aquele tema. Acho interessante, a Cíntia falou, né? O pesquisador, ele tem que ser um cara curioso, né? Acho também, né, que tem que ser um cara curioso. Mas além dele ser um cara curioso, ele precisa ser um cara obstinado, né? Porque nenhuma pesquisa você consegue fazer sem um mínimo, né, de obstinação, né, ou de paixão pelo conhecimento, de paixão pela descoberta, pela busca, né, de descobrir alguma coisa que ainda não se sabe, né? Então você pensa, ao longo de mais de 1 ano, né, ela ficar trabalhando com um objeto empírico, né? E esse objeto empírico, a partir do momento que ele é olhado por uma perspectiva teórica, ele passa a ser, né, um objeto científico, né? Então, você trabalhar isso, né, durante tanto tempo com uma coisa só, né, você precisa de obstinação, né? Ou seja, de foco. De foco, né? E no doutorado é mais ainda, né? No doutorado são 4 anos. No doutorado você precisa fazer só 2 disciplinas, né? No mestrado eu acho que eu fiz 5, no doutorado eu fiz só 2. Então, assim, é você contra a sua tese, ou a sua tese contra você, ou, né, dependendo, ela a favor. Uma coisa assim, meio de casamento, assim, né? Tem hora que tá tudo bem, tem hora que você não aguenta mais olhar para sua tese, né? Porque... então, por isso que é necessário aí essa obstinação, né? É um trabalho, né, que muitas vezes é um trabalho sofrido, né? Eu costumo dizer assim,
trabalhar com conhecimento, né? Não é uma coisa simples, igual você senta e fala assim, eu vou assistir uma sessão da tarde, que é muito mais gostoso, né? Vamos comer uma pipoquinha, assistir uma sessão da tarde, né? Então, quer dizer, você tem que se debater ali com autores que muitas vezes você não vai entender de cara, né? Muitas vezes você vai ter que fazer outras leituras prévias, né? O trabalho de análise, que é quando você confronta ali o seu objeto com a teoria, é a parte, para mim, na minha opinião, a mais difícil, porque que você, mais do que demonstrar conhecimento da teoria, saber aplicar e saber aplicar bem, de modo que você consiga chegar a um resultado interessante, isso para mim é o mais difícil, né? Tem muita gente que consegue fazer resenhas teóricas, né? Aí faz o capítulo teórico lindo, maravilhoso, daí chega na parte da análise, aquela análise fraquinha, né? Xoxa, né? Então, assim, aquele trabalho ali, aquele embate da teoria com, né, o objeto, né, e o pesquisador mediando isso e realizando, é um trabalho sofrido, né? Então, nesse primeiro momento de fazer a construção teórica, claro, é sofrido no sentido de escolher os caminhos ou de debater os autores. Mas na hora da análise em si, é a hora que você aplica o conhecimento. Ver se você entendeu mesmo, se você... Porque, assim, como eu tô falando na minha pesquisa, de um recorte muito específico, eu, dentro da minha pesquisa, tenho que saber muito bem, eu tenho que ter muita familiaridade com o meu objeto. Então, assim, foi um objeto, e aí dentro de pesquisa isso é muito importante, você gostar do que você escolheu, né? Porque você vai ter ali aquele embate com uma briga mesmo, né, com o seu objeto. Então, se você não gostar daquilo, você pode se perder mesmo. Tem que gostar de ler bastante, mas também tem que escrever bastante, né? E eu já devo ter escrito umas 120 páginas que o meu orientador não aprovou ainda. Então, assim, eu reescrevo, volto, apago. É muito mais... Você tem que ter um desapego ao seu texto, porque enquanto não ficar bom, ainda mais a gente que estudou em instituições que são fortes, que são exigentes, como é o caso aqui da PUC também, o FSCar, o FMG, a USP, você tem que ter uma qualidade de texto muito bom. Então, a gente tem que saber lidar muito bem com as críticas, porque reescrever é uma coisa muito comum dentro. O Conrado falou, né? Você contra a sua tese e ela contra você. Até vocês dois entrarem. E até você chegar num texto que faz sentido ou que, né, que vá contribuir de alguma forma, nossa, você reescreve, apaga e desapega do texto muitas vezes. Então, eu tô nessa etapa da minha pesquisa, que é apagar, desapegar e voltar não do zero, mas recomeçar várias vezes o texto. A gente está falando, assim, desse processo dentro do mestrado, dentro de um doutorado, né? Para adquirir lá conquistar um título. Mas, e depois? Quando você já tem todo esse, alguma boa bagagem de conhecimento teórico acerca de um assunto, e você vai continuar pesquisando, continuar desenvolvendo ali as suas ideias em cima daquilo ali. Para onde que vai esse material? Esse resultado da sua pesquisa, quem que vê? Além de um circuito acadêmico, assim, para quem você mostra? Um programa especializado de incentivo a pesquisas na área da comunicação? Ou você manda para uma revista, um veículo especializado? A parte da comunicação da pesquisa, né, uma outra coisa também, a gente fazer uma pesquisa, né, que vai ficar, né, que aquele conhecimento vai ficar só dentro da biblioteca, né, então você vai lá, imprime a sua tese, sua dissertação, coloca lá o número de exemplares na biblioteca, vamos supor, né, o aluno vem, faz o TCC, coloca na biblioteca da PUC, pronto, acabou. Não pronto, acabou, né. O que acontece, né? É preciso, né, fazer com que esse conhecimento produzido no âmbito universitário, ele circule, né? E aí a gente tem uma série de mecanismos de difusão desse conhecimento, né? Então, são, por exemplo, as revistas científicas, né? Então, geralmente, quando se envia um texto para uma revista científica, esse texto ele é avaliado pelo que eles chamam de blind review, né? Então, são dois avaliadores, avaliação às cegas, né? Então, o avaliador A, né, dá o seu parecer, e o avaliador B dá o seu parecer. Se ambos os pareceres
pareceres forem positivos, né, o artigo, então, ele é aprovado. Se um é positivo e o outro é negativo, passa-se, então, por um terceiro avaliador, né, que vai dar o voto de Minerva, né? Então, essas revistas, elas são importantes porque os artigos que são publicados em revistas científicas, né, que são revistas, né, as sérias, né, que existe um corpo editorial, né, que existe aí um conselho. Então, aqueles artigos, né, quando fala assim, avaliação às cegas, significa que você está sendo avaliado pelos seus pares, né? E, então, revistas científicas, eventos, né, congressos, seminários, né, tudo que envolva a pesquisa. Então, eu acho interessante o congresso para que se divulgue o resultado de uma pesquisa, mas também para que se fale de uma pesquisa em andamento, por exemplo. Então, uma pessoa tem uma pesquisa em andamento, né? Por exemplo, a Cíntia falou que a pesquisa dela está em andamento. Então, ela vai, se ela for num congresso de comunicação, né? E aí, eventualmente, ela fica numa sessão de comunicações em que algumas pessoas têm algo, né? Para compartilhar com ela de suas respectivas pesquisas. Então, são ambientes muito propícios para essa troca de informação, né? Então, isso eu estou falando em termos de comunicação da pesquisa, mas isso, evidentemente, continua dentro, né, de um âmbito mais acadêmico, né? Você saberia, Cíntia, algum outro tipo de iniciativa no sentido assim de levar o saber produzido dentro da academia para um público mais amplo, mais leigo? A experiência que eu tenho lá na UFSCar, eu faço parte de um grupo de pesquisas de mídias interativas. Então, a gente várias vezes produz eventos que são abertos também ao pessoal do mercado. Então, recentemente a gente fez um evento de séries e webséries brasileiras que reuniu não apenas acadêmicos, como roteiristas, o pessoal da política da Ancine, o pessoal de produtoras, que é uma maneira de você dialogar com o que é discutido dentro da academia e o que se vê na prática, por exemplo, no caso de séries e webséries, dentro das produtoras. Então, esse diálogo também entre academia e mercado, ele é importante no sentido de tanto atualizar os estudos acadêmicos, quanto você aplicar aos resultados que a gente chega dentro das nossas pesquisas de análise, nossas pesquisas de recepção, os profissionais terem esse resultado de volta. Então, esse diálogo ele é importante nesse sentido. Essas pesquisas, aliás, esses resultados, eles também podem ser aplicados para as organizações em si, né? Uma empresa, uma marca, ela pode também trabalhar com um pesquisador que ela, vamos dizer assim, patrocina, financia para os interesses dela, do segmento dela. Também existe isso? Eu conheço casos de alguns profissionais, né, da área da semiótica, especificamente, né, do campo da comunicação. Por exemplo, a Lúcia Santaella, ela é contratada por grandes empresas, né, antes de lançar um produto novo ou uma peça publicitária de mais impacto, né, para saber como que isso faz ela trabalha no sentido de oferecer uma consultoria, né, de semiótica para essas agências. Então, querendo ou não, ela realiza uma pesquisa, né, sobre um produto que ainda não foi lançado, né, para antever aí a aceitação ou não do público. Eu sei que, eu não tenho certeza, mas eu acho que o professor Pablo já comentou isso, que a orientadora dele, a Clotilde Pérez, também ela desenvolve um trabalho semelhante. Ou seja, são profissionais da academia, né, que oferecem essa consultoria, né, para agências de publicidade, de comunicação, né, e isso envolve aí uma grana pesadíssima, né? Então, por exemplo, quando o Guaraná Antártica foi desenvolver uma nova embalagem, né,
contratou, então, a consultoria da Lúcia Santaella, quer dizer, desenvolver uma nova embalagem para um refrigerante que está aí tantos anos no mercado, né? Quer dizer, não é uma ação pequena, né? Envolve uma coisa que envolve, né, muito dinheiro, né? Então, e aí eu vejo aí mais uma aplicabilidade, né, desses conhecimentos que a gente consegue, que a gente, né? Só completando aqui a minha pergunta, quando eu fiz essa pergunta, não falo necessariamente só da marca estudar o mercado para colocar um produto dela, mas também é importante para melhorar os processos internos, né? E aí, no caso, você deu esse exemplo de uma reformulação de um visual, de uma embalagem de um produto que já está há tanto tempo aí num segmento, aí, de certa forma até líder, né, no segmento. O conhecimento teórico fechado e guardado nas gavetas ou nas prateleiras de biblioteca, eles não servem para nada, eles precisam ser, claro, aplicados. Então, reforço que esse diálogo entre academia e mercado, academia e os meios de comunicação, né, na nossa área, eles são muito importantes. Não só a prática se constrói por si só, nem só a academia se constrói por si só, né? Isolada, né? De maneira isolada. Como se ela vivesse num mundo à parte. Não, a universidade, ela está no mundo, né? Aqueles conhecimentos que ela produz precisam voltar para o mundo de alguma maneira, seja por meio da pesquisa, seja por meio da extensão, né? Então, eu acho que esse é o papel da universidade, né? É produzir conhecimento, é levar esse conhecimento para a sociedade, né? E além do ensino propriamente dito, né? Porque às vezes a gente fala assim, qual que é a função da PUC, por exemplo? É ensino. Não é só ensino. É ensino, pesquisa e extensão, né? Sem a pesquisa, você não produz conhecimento. E sem a extensão, você não consegue levar, né, esse conhecimento produzido para a comunidade na qual a universidade está inserida. E para o pessoal que está ainda dentro da faculdade, como que eles podem iniciar nessa parte de pesquisa, assim, a iniciação científica? Os professores já vão incentivando a desenvolver um artigo, a participar de eventos relacionados à comunicação? Bom, a iniciação científica, né, existem algumas linhas de fomento. Então você tem a Bolsa Probic, que é a PUC que financia, e você tem bolsas de iniciação científica que são pela CAPES e pelo CNPq, né? Então eu acho muito interessante pro aluno que tem essa aptidão para pesquisa, porque inicialmente é preciso ter aptidão, né? E aí o que acontece? Os professores, eles desenvolvem projetos de pesquisa que podem, em alguns casos, englobar subprojetos dos alunos, né? Então, suponhamos que eu vá estudar uma coisa mais ampla, né? E eu chamo, por exemplo, 2 alunos da graduação para trabalharem comigo com essa bolsa, né? Então, eles vão desenvolver um projeto, ao mesmo tempo que é independente, ele tem ligação aí com o projeto que eu desenvolvo, né? Então, é interessante que esse hábito, né? E é interessante também que os alunos saibam que existe, né, a iniciação científica, o que é a iniciação científica e a importância da iniciação científica, né? Aqueles que já são iniciados cientificamente, vamos dizer assim, né, Cíntia? Quando querem ou quando vão fazer um mestrado, né, ou uma pós-graduação lato sensu, eles já têm uma prática da pesquisa que é diferente, quer dizer, isso ajuda muito, né? E mesmo para o aluno, né, vamos dizer, ele não tem necessariamente um desejo de fazer mestrado, mas ele é um bom aluno que pode realizar uma boa pesquisa durante a graduação, por que não, né? A iniciação científica, então, serve para preparar mesmo o aluno, é mais um aprendizado que o aluno tem possibilidade. Exatamente. Dentro da universidade. Na graduação, o primeiro contato que eu tive com a pesquisa foi na disciplina de metodologia.
que hoje o Pedro que dá aqui no curso de publicidade da PUC de Poços. E eu lembro muito bem que quando eu fui formular o meu projeto para entrar para o mestrado, eu voltei ao meu material de metodologia que eu tinha visto na graduação, e na época que na PUC era o Firmino que dava essa disciplina, e ele me ajudou, porque esse embasamento inicial, essa introdução à metodologia que é dada na graduação, ela é a base para você desenvolver pesquisa. Então, se eu pudesse dar uma dica aos alunos que têm um interesse ou que querem, né, ter essa primeira experiência, prestem atenção na metodologia, na aula de metodologia, que é a base de tudo. E a graduação, ela é o momento mesmo de você experimentar. O perfil profissional, ele vai se formando. Então, quando você está aqui na graduação, você tem sim a possibilidade de fazer monitorias em laboratórios práticos, mas também de desenvolver pesquisa, né? A comunicação, ela é um campo muito amplo, então é possível você experimentar, e eu acho que o momento da graduação é o mais, né, mais propício. Eu eu acho legal também, a Cíntia falou assim, é o momento de experimentar. Vai fazer iniciação científica, vai fazer estágio, vai trabalhar no laboratório, né? Vai fazer alguma coisa que seja extra classe. Aquela coisa do aluno que vem para a faculdade, volta para casa, almoça, vai assistir sessão da tarde, né? Faz o dever de casa e volta no dia seguinte, esse aluno, sinto muito, né? Ele vai ter muito mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, né? Sim. Quer dizer, acabar com essa mentalidade, olha, faculdade é a extensão do colégio. Não é a extensão de colégio, né? Então, é a partir do momento em que você vai ter que fazer escolhas, e essas escolhas necessariamente, ou de certo sentido, vão refletir aí na sua vida como um todo, né? Essas escolhas, né? Então é o momento, né, de se fazerem escolhas. Você não precisa escolher uma coisa só, você pode escolher 2, 3, 4. Nós tivemos 19 trabalhos aprovados, né, entre Expocom e Intercom, né? E esse foi um resultado, né? Esse é um resultado do qual nós, professores, nos orgulhamos muito, né? Os professores que enviaram, né, juntamente com seus orientandos, os trabalhos, né? Atualmente eu coordeno, né, o núcleo de estudos e pesquisas em comunicação, então eu dei um suporte para os alunos que quiseram, né, submeter trabalho de forma individual, e nós tivemos aí um número de trabalhos muito grande, né, tanto em termos relativos quanto em termos absolutos, né, 19 trabalhos, né, de um curso, de uma graduação, né, aprovado por um evento, né, que é um Intercom regional, né, é uma coisa muito expressiva, né? E a chance de que esses trabalhos, né, vão para o Intercom nacional, que é o que vai acontecer no Rio de Janeiro, é muito grande, né? Porque, de certa maneira, é um pré-requisito, vamos dizer assim, que se participe da etapa regional e depois da etapa nacional. E os nossos alunos aqui do curso de Publicidade, eles estão, muitos, né, tomaram o gosto pela pesquisa e estão representando aí o curso muito bem, né? E eu fico feliz de ver esses trabalhos serem apresentados, porque a gente que já está no meio há mais tempo sabe que quando um trabalho é apresentado, ele nunca se encerra ali. A partir das discussões que são feitas, ele sempre avança. Então, eu tenho certeza que vão gerar muitos frutos esses 19 trabalhos apresentados, que vão se multiplicar. Então, ver esse número crescer é uma alegria muito grande. Com certeza, vai refletir nos trabalhos e no conteúdo enriquecido, assim, em sala de aula. Queria destacar também que alguns professores, né, o professor Pablo, o professor Lúcio, o professor Júnior, eles vão... além, né, de serem orientadores de trabalhos de alunos, eles também vão apresentar individualmente no Intercom, né? Eu tenho informação de que o professor Pablo ele vai inclusive coordenar uma mesa na área de estudos interdisciplinares da comunicação. Eu, Conrado, fui convidado para
fazer isso, só que infelizmente eu não vou poder participar presencialmente desse evento, só estou atuando como coautor dos trabalhos que eu orientei. Então, o curso está de parabéns aí em termos de pesquisa. Então, o Intercom, que é esse congresso, né, que vai ter a etapa regional agora em Uberlândia, é o congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, né? Ao mesmo tempo em que acontece o regional na região sudeste, você tem uma regional na região sul, regional na região norte, regional na região nordeste, regional na região centro-oeste, acho que eu não esqueci de nenhuma região, né? E depois nós temos, né, o Intercom Nacional, que nesse ano vai acontecer no Rio de Janeiro, e os melhores trabalhos apresentados nessas etapas regionais vão ser apresentados, então, na etapa nacional, né? E é interessante que os alunos participem desses eventos, né, porque é uma experiência, né, que pode ajudar, né, a participar de outros e outros eventos, né? Nós sabemos que aqui no curso de publicidade, né, alunos, né, participaram de congresso na Espanha, né, o ano passado, não foi isso? Lusocom. O Lusocom. Foi o grupo do João, da Clarissa, da Marina, da Valéria e do Lucas Pagés. Foram esses os alunos, eles se formaram no final do ano passado. Muito bom. Inclusive o próprio Pablo e a Lívia já apresentaram trabalhos em outros países. Né? Eles também estão com pesquisa em andamento, terminando o doutorado, então... Eu mesmo já apresentei pesquisa na Espanha, pesquisa na Itália, na França. É uma maneira, né... O Intercom, ele é meio que a eliminatória para as Copas da Comunicação, então. E a gente acha que está muito distante, mas na verdade a pesquisa ela é feita de maneira muito global, né? A gente consegue ter acesso ao que as universidades de fora estão estudando, e isso sempre complementa, vem sempre agregar aos estudos. Troca de conhecimentos. Isso. Eu tive num encontro internacional, mas foi sem graça, que foi internacional no Brasil. Aí eu achei meio... EAD? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês quiserem dar um último recadinho pro pessoal aí. E fica aqui meus agradecimentos para vocês. Muito obrigado pela participação. Espero que mais uma vez tenha servido para orientar e esclarecer mais o pessoal aí, os estudantes, que assim como eu tem dúvidas sobre como que é essas diversas áreas da publicidade. Com certeza, isso aí. E se eu puder dar uma dica, né? O aluno que tem interesse em fazer pesquisa, o que eu faço, né? Primeira coisa, me procura às terças-feiras na sala 206, né? Que é onde eu fico, né? As minhas horas de dedicação aqui no curso são voltadas, então, para o desenvolvimento de pesquisas, né? De alunos que querem fazer iniciação, de alunos que querem participar de eventos científicos, de alunos que querem publicar, né? Então, possibilidade, né? Existe, né? São várias as possibilidades, então é aquilo que eu disse, né? O aluno tem que querer, né? Tem que sair da sua zona de conforto, fazer escolha, né? Porque a vida profissional começa no primeiro período. Sim. É engano achar que a vida profissional começa após o 8º. É mentira, né? Então, se o aluno não se engajar desde já em alguma atividade, seja ela profissional, né, seja ela de pesquisa, né, a pesquisa também é um trabalho, né, deixar isso, né, claro, né, a Cíntia agora ela está sendo, tá recebendo, né, para estudar, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas já falaram assim, nossa, mas você ganha para estudar, né, como se estudar, você só estuda, né, como se fazer pesquisa não fosse um trabalho, é um trabalho, né, e um trabalho sério que deve ser reconhecido como tal, né? Então, existem inúmeras oportunidades aí para os nossos alunos fazerem pesquisa e, havendo interesse, procurem os professores, procurem a coordenação do NEP, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto aí. Eu gosto de pegar artigo lá no academia.com.br
labcom.edu. É como se fosse uma rede social, porque você assina com o seu perfil. E nela tem artigos, tem várias informações, grupos de estudo, que é uma dica legal, assim. Grupo de Facebook também, né? Grupo de pesquisa. Então, às vezes, fulano estuda um determinado tema. Então, você entra num grupo, aí você vai ser informado de eventos científicos que vão acontecer, né? Revistas que estão aceitando, abriu chamada para publicação, né? Então, temas semelhantes. Então, é interessante. Então, esses grupos, eles estão crescendo cada vez mais, né? Inclusive com essa nova realidade aí das redes sociais, né? Tá aproximando ainda mais as pessoas que têm esses interesses em comum, né? Uma ferramenta também que talvez muita gente não conheça, mas é o Google Acadêmico. Você joga lá, né, o tema e aparecem aí os artigos científicos, né? Sobre tudo que você possa imaginar. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma chamada também para o grupo de pesquisas que eu faço parte, que chama Gêmenis. Ele está vinculado ao programa de pós-graduação em Imagem e Som da UFSCar, e é o grupo de estudos em mídias interativas em imagem e som. Então, a gente está no Facebook, sempre postando as discussões mais atuais, mais recentes, e a gente também tem um site, que é o www.geminis.ufscar.br, e também com muitas informações de eventos, de artigos publicados do pessoal da equipe. Então, estão todos convidados Eu sigo eles, dar uma passada. Vocês, né? Que bom, que joia. Obrigado, Rafael. Espero que as pessoas aí, a gente tenha conseguido clarear um pouquinho, né, Cíntia? Um pouquinho que seja, né, do universo da pesquisa, que é um universo fascinante, que é esse universo da descoberta, né, da construção do conhecimento, né? Então, quem tiver um pouquinho de interesse, quem sabe não é a sua. Então, a gente tem que, né, como a Cíntia falou, experimentar, descobrir, né? E a hora é essa. Com certeza, eu agradeço. Adorei estar aqui nos estúdios do LabCom, lugar que eu adoro. Rafael, Conrado, prazer estar com vocês. E eu espero encontrar cada vez mais alunos durante, né, nos congressos e nos eventos aí acadêmicos. Até porque daqui a pouco você já está orientando alguém também. Daqui a um ano eu estou me preparando para isso. Vamos lá. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado pelo convite e até a próxima. Falou! Esse foi o Briefcast, o podcast do LabCom, pela PUC Minas, Poços de Caldas. Curta nossa fanpage no Facebook e ouça os novos episódios toda quarta-feira.